Fala galera, Bruno de Palma aqui e hoje a gente vai ver como é que era a economia e o comércio durante a Idade Média. Vem comigo! Fala pessoal, mais um vídeo aqui no Caverna Medieval e você já sabe, curte, compartilha e comenta aqui embaixo pra gente fazer o Caverna crescer. Hoje a gente vai falar aí um pouco de como era a economia na Idade Média, como que era a economia no feudalismo. Existiam feiras, existiam mercadores, como que acontecia tudo isso, como que era o comércio dentro da Idade Média. E falando disso, eu quero falar pra vocês dessa camiseta aqui da Axe Store. Cara, eu fiquei impressionado como essa camiseta é bonita. Olha que cor da hora e muito confortável também, caramba. Meu, muito melhor do que as camisetas que eu compro por aí. Então se você quer moda masculina, tem camiseta, moletom, boné, um monte de coisa. Vou deixar o link aqui embaixo para você conferir a Axe Store. Da hora, hein? Então vamos lá. Porque o comércio e a economia no mundo medieval se desenvolveram tanto que até mesmo em cidades pequenas, naquelas vilinhas que a gente vê da Idade Média, já existia acesso a mercados semanais. As pessoas podiam comprar em pequenos mercados itinerantes que ficavam ali passeando pelas vilas medievais. Além disso, nas grandes cidades, toda a gama de bens de consumo da época podia ser comprada. Mercados e feiras eram organizados por grandes proprietários, conselhos municipais ou até algumas igrejas, que com uma licença emitida pelo seu soberano, esperavam obter receita com as taxas de ocupação dos estandes, além de impulsionar a economia local à medida que os viajantes compradores usavam outros serviços da cidade, como hotéis e tabernas. Então as feiras medievais funcionavam aí como as convenções, as feiras que a gente tem hoje em dia. Quem organizava o evento tinha que pedir autorização ali do seu soberano e ao organizar aquele evento, ele cobrava ali dos estandes dos mercadores que estavam ali, e esse evento dentro da cidade era uma coisa muito boa. Aquela cidade ia se beneficiar muito com as pessoas que vinham de toda a Europa para aquele evento. A gente vai ver mais sobre isso. Melhorias nos transportes, segurança e o surgimento da burguesia, bem como o desenvolvimento econômico da parte norte da Europa medieval, causaram um boom do comércio a partir do século IX depois de Cristo. Por exemplo, a lã inglesa era enviada em grandes quantidades para fabricantes na Bélgica. Os venezianos, graças às cruzadas, expandiram seu comércio para o Império Bizantino e o Levante, e novos instrumentos financeiros evoluíam, o que permitiu até mesmo pequenos investidores financiar expedições comerciais que atravessavam a Europa por mar e terra, as famosas companhias de comércio que explodiram ali no fim da Idade Média. Vamos ver então como que eram os mercados e lojas dentro da Europa medieval. Lá nas vilas e cidades medievais, que recebiam licença para fazer esses eventos pelos seus monarcas, os mercados eram regularmente realizados em praças públicas, em ruas largas ou até mesmo em salões construídos especialmente para esse fim. Mercados também eram organizados nos arredores de muitos castelos e mosteiros, geralmente realizados uma ou duas vezes por semana. Já nas cidades maiores, poderiam ter um mercado diário que se deslocava por diferentes partes da cidade, dependendo do dia, ou ter mercados para bens específicos como carne, peixe ou pão, que nem tem hoje nas feiras, nas ruas das cidades. Em São Paulo, aqui onde eu moro, tem várias feiras e a feira fica pulando de lugar em lugar, dependendo do dia da semana, e é por isso que a gente tem também segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Na Idade Média funcionava muito parecido. Vendedores de bens específicos geralmente eram colocados próximos uns dos outros em áreas para manter a concorrência alta. Olha aí o equilíbrio de Nash já funcionando na Idade Média. Vendedores de carne e pão tendiam a ser homens, mas as mulheres eram frequentemente a maioria nas barracas, e elas vendiam itens básicos como ovos, produtos lácteos, aves e até cerveja. Haviam intermediários conhecidos como regratistas, que compravam a mercadoria dos produtores e as vendiam aos vendedores de barracas do mercado. Além dos mercados, vendedores também batiam nas portas das casas. Esses eram conhecidos como os mascates. O comércio de bens comuns e de baixo valor era em grande parte um comércio local, devido aos altos custos de transporte. Os comerciantes tinham que pagar pedágios em certos pontos ao longo da estrada e em pontos chaves, como pontes ou passagens de montanhas, além também da segurança, que você podia ser roubado a qualquer momento ali, porque era meio terra de ninguém fora das grandes cidades ali. Assim, apenas bens de luxo valiam a pena ser transportados por longas distâncias. Transportar mercadorias de barco ou navio era mais barato e seguro do que por terra, mas havia o risco de perdas devido ao mau tempo e aos piratas. Consequentemente, os mercados locais eram abastecidos pelas propriedades rurais que os cercavam, e aqueles que queriam itens não comuns, como roupas, tecidos ou vinho, tinha que estar preparado para caminhar meio-dia ou mais até a cidade mais próxima para comprá-los. Então, como é que funcionava aí
o comércio em grande parte da Europa medieval, ali da Europa feudal. Geralmente o comércio local acontecia dentro do feudo ali, dentro da principal cidade do feudo, em que os fazendeiros em volta ali iam para vender os seus produtos na cidade, mas produtos mais caros em que a nobreza queria, os mercadores tinham que sair e comprar muito longe e voltar. E é assim que começa a nascer a burguesia. A burguesia nasce desses mercadores que tinham que viajar longas distâncias para conseguir os materiais, os itens, os luxos que os nobres queriam, e aí conseguiam uma grana com isso. Outra coisa muito legal que tinha é que além desses mercados, dessas feiras que aconteciam ali, até nas vilas medievais e em grandes cidades, existiam grandes eventos chamados de feiras comerciais, onde numa época do ano uma grande feira podia acontecer em várias regiões ali, tinham várias regiões que essas feiras podiam acontecer e atraíam pessoas de toda a Europa e além, eram realmente grandes eventos. Essas feiras comerciais eram eventos de vendas em larga escala, geralmente realizados anualmente em grandes cidades, onde as pessoas podiam encontrar uma variedade maior de produtos do que encontrariam em seus mercados locais. E os comerciantes podiam comprar mercadorias no atacado. Os preços também tendiam a ser mais baratos porque havia mais concorrência entre os vendedores de itens e as feiras prosperaram na França, Inglaterra, Bélgica e Alemanha dos séculos XII ao século XIII, sendo uma das feiras mais famosas a Feira de Champagne na França. Para muitas pessoas comuns na Europa medieval, essas feiras eram os grandes acontecimentos do ano, mais do que os feriados. Então, quando elas aconteciam, as pessoas se deslocavam por quilômetros, elas vinham de muito, muito longe para participar desses eventos, porque além da feira ter ali o comércio, as barracas e produtos que normalmente as pessoas não encontrariam em suas regiões, então tinham muitos produtos de luxo, muitos produtos exóticos, e as pessoas queriam conhecer quais eram as novidades, elas queriam experimentar essas coisas novas. Nessas feiras aconteciam vários espetáculos teatrais, vários entretenimentos, tinha show de dança, tinha show com menestrel, tinha bobo da corte, tinham peças de teatro, então eram grandes eventos que demoravam dias, duravam vários dias, e como atraía gente de todos os lugares, a região que sediava esses eventos ganhava muito também, porque as pessoas tinham que dormir, comer, enfim, viver suas vidas enquanto estavam ali participando da feira. No século XV, essas feiras comerciais entraram em declínio, à medida que a possibilidade das pessoas comprarem mercadorias em qualquer lugar e a qualquer momento aumentaram significativamente, isso porque ali a partir do século XV começaram as explorações comerciais e antes as mercadorias que eram muito difíceis de serem conseguidas, agora eram conseguidas de uma maneira mais fácil, em grande quantidade. O comércio na Europa no início da Idade Média continuou em certa medida como era com os romanos, com o transporte marítimo sendo fundamental para o movimento de mercadorias de uma ponta do Mediterrâneo à outra, e por meio de rios e vias navegáveis do sul para o norte. No entanto, a extensão do comércio internacional nesse período inicial é motivo de debate entre os historiadores. Houve um movimento de mercadorias, especialmente bens de luxo, como metais preciosos, cavalos e escravos, mas em qual quantidade e se as transações envolviam dinheiro, escambo ou troca de presentes não está muito claro. Mercadores judeus e sírios podem ter preenchido as lacunas deixadas pela queda dos romanos até o século VII d.C., enquanto o Levante também negociava com a África do Norte e os mouros na Espanha. É provável que o comércio internacional ainda fosse um assunto exclusivo da elite aristocrática e que ele sustentasse as economias em vez de impulsioná-las. No século IX d.C., começa a surgir uma imagem mais clara do comércio internacional. As cidades-estados italianas, sob a suzerania do Império Bizantino, começaram a assumir as redes comerciais do Mediterrâneo, especialmente Veneza e Amalfi, que mais tarde seriam acompanhadas por Pisa e Gênova. As mercadorias negociadas entre o mundo árabe e a Europa incluíam escravos, especiarias, perfumes, ouro, joias. As cidades italianas especializaram-se na exportação de tecidos como linho, algodão não fiado e sal. Surgiram centros comerciais importantes no interior, como Milão, que então repassava as mercadorias para as cidades costeiras para mais exportação ou para cidades mais ao norte. As conexões comerciais através do Mediterrâneo são evidenciadas em descrições de portos europeus, nas obras de geógrafos árabes e pelo grande
grande número de moedas de ouro árabes encontrada, por exemplo, em partes do sul da Itália. E os negócios internacionais estavam em pleno crescimento. Muitos portos estabeleciam pontos comerciais internacionais, onde os comerciantes estrangeiros podiam viver temporariamente e comercializar os seus produtos. No início do século XIII, por exemplo, Gênova tinha 198 comerciantes residentes, dos quais 95 eram flamengos e 51 franceses. Havia comerciantes alemães na famosa ponte do Rialto, em Veneza, na área de Steelyard, em Londres, e no bairro de Tyskbrygge, em Bergen, na Noruega. E o que era muito engraçado também é que algumas coisas que a gente faz hoje já eram feitas na época medieval. Vamos ver. Porque começaram a surgir as leis e as regulamentações comerciais, e também começaram a aparecer os impostos, as taxas e as cotas de protecionismo entre as regiões comerciais. Mas as pessoas contornavam essas regulamentações, como mencionado nesse trecho sobre os oficiais de comércio de Constantinopla, extraída do Guia de Comércio Mundial de Francesco Pegolotti, um comerciante florentino do século XIV. Lembre-se bem de que, se você mostrar respeito aos funcionários alfandegários, seus funcionários e sargentos, e lhes oferecer algum dinheiro, eles também se comportarão de maneira muito cortês, taxarão as mercadorias que você posteriormente traz por eles, abaixo do seu valor real. Então aí a galera já estava molhando a mão das autoridades desde o século XIV. Aí, nesse período do século XIV, as cidades-estados italianas estavam bombando comercialmente, fazendo seus barcos irem buscar mercadorias em todos os cantos, o que foi um problema também, porque a peste negra, como a gente já falou nesse vídeo aqui, não começou na Europa, começou no Oriente, e essa peste foi trazida principalmente por essas rotas comerciais, pela Rota da Seda, pelos barcos italianos que traziam ratos aí, junto com as mercadorias. Depois a gente teve o começo das grandes navegações, as expansões marítimas, e assim os portugueses descobriram as Ilhas do Cabo Verde em 1462. 3 décadas depois, Cristóvão Colombo abriu o caminho para o Novo Mundo. Em seguida, em 1497, Vasco da Gama navegou corajosamente ao redor do Cabo da Boa Esperança para chegar à Índia, e até Fernão de Magalhães organizou uma expedição em 1519 para fazer a primeira circunnavegação do mundo. Mas será? Vê esse vídeo aqui que eu conto tudo sobre Fernão de Magalhães, sobre a circunnavegação do mundo, a primeira, e como Fernão não terminou essa jornada, ele não deu a volta ao mundo. Curtiu esse vídeo? Então curte aqui embaixo, comenta e compartilha com os amigos. E nos vemos no próximo vídeo, que é amanhã. Falou!